Boa tarde, Horizontes no Ar, um programa da Rádio Web Manaua, a voz da resistência. 28 de março de 2022, 15 horas e 9 minutos, 28 graus em Porto Alegre, uma tarde ensolarada. Vamos lá, então, quero dar boa tarde, para a nossa diretora, Beatriz Fagundes, nosso gerente de tecnologia, que está conosco, Jefferson Sampaio, redes sociais, Sheila Fagundes, e divulgação em relação e parcerias, Daniela Castro. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, segunda-feira. Você pode nos ouvir através do nosso site, manaua.com.br, e deixar o seu recado através do WhatsApp. 51, que é o código de área, Porto Alegre, 981-25-8605. Participe pelo WhatsApp, mande a sua colaboração, as suas perguntas. Manaua Rádio Web, lives pelo Facebook, YouTube e Twitch. Aí na telinha, Manaua Rádio Web, tudo junto, você pode nos assistir através do Facebook, YouTube e Twitch. Mande seu recado através do chat da própria live. E não se esqueça, vá no YouTube, faça a sua inscrição, dê o seu like, e toque nas notificações, assim você não perderá nenhum programa toda vez que a Rádio Web Manaua estiver no ar. Temos programas semanais de segunda a segunda. Vamos então agora para o financiamento coletivo, que é muito importante para a Rádio Web Manaua se manter no ar. Então, você vá lá, manaua.com.br/doe, certo? Aí na telinha. Neste site, você vai encontrar várias opções. Você vai escolher a que melhor lhe convier e vai colaborar com a nossa rádio. Precisamos de colaborações de vocês, certo? Através do nosso site, manaua.com.br/doe, ou através do WhatsApp da Marilene Pullman, 51, que é o código de área, 9393-1747. Lá também você vai conversar com ela e decidir a colaboração mensal para a nossa rádio. Também você pode nos auxiliar, enviar a sua colaboração através do Pix. pixdamanaua@gmail.com. Apoie nosso projeto. pixdamanaua, tudo junto, @gmail.com. Super fácil é o Pix, é uma maneira, tranquila que você pode fazer de qualquer lugar, Instantaneamente, tudo acontece e já é feita a transferência. Desde já, a Rádio Manaua agradece, porque somos uma rede independente, uma mídia independente, não temos patrocinadores. Precisamos muito de vocês, certo? Vamos então, hoje o nosso tema é um tema importantíssimo, importantíssimo, e eu trouxe aqui hoje uma especialista para conversar conosco. Vamos hoje conversar feminicídio, a última instância da dominação masculina sobre a mulher. A profissional que o programa Horizontes trouxe é Valdilene Oliveira Martins. É advogada de família e criminalista. Atua exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência de gênero. É palestrante, feminista, escritora, ativista negra e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir. Valdilene está conversando conosco lá de Aracaju, Sergipe, nordeste do nosso Brasil grandão. Tudo bom, Valdilene? É um prazer recebê-la novamente aqui no programa Horizontes. Léa, muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço o espaço, essa possibilidade de estar aqui conversando com todas as pessoas que vamos assistir, com você, com toda a sua equipe. E vamos para o papo, porque é uma pauta difícil,
né? Uma pauta muito dura e que não se exaure, né? A gente precisa conversar muito sobre ela para que os tabus caiam, né? Sejam destruídos e a gente possa superar, que um dia a gente diga, que tristeza que isso já existiu. É verdade, é verdade. Mas eu quero já de início, iniciando aqui o nosso programa, o nosso bate-papo, que você fale um pouco do Instituto Ressurgir. Eu sigo você, tanto no Instagram quanto no Face. Você é uma mulher ocupadíssima, faz lives, né, diárias, inclusive hoje eu acho que você tem mais uma depois aqui do nosso encerramento. Então, você vem atuando, né, demasiadamente, né, diariamente, semanalmente, né, tem várias situações, várias lives que você faz. E nos fale também um pouquinho do Instituto Ressurgir. Você é a presidente. Desde quando você que, junto com outras pessoas, ou você que idealizou, que criou, por favor. Então, esse instituto é um sonho, sabe? Projeto de vida, literalmente. Eu, desde muito tempo, desde criança, que eu queria criar. Eu não sabia, assim, que era o instituto, né? Eu queria fazer alguma coisa para ajudar mulheres em situação de violência. Aí se faz, como assim? Eu me lembro bem que eu, com 12 anos, estava chorando no banheiro, né? Porque a violência doméstica, eu convivi desde criança, né? Eu via acontecer em casa. E eu ficava pensando, eu preciso tirar minha mãe daqui, eu preciso não deixar isso acontecer comigo. E, assim, a concepção que eu tinha naquela época, eu criança, aí você olha para todo lado e você vê mulheres dependentes financeiramente, mulheres sem autonomia, na família, né? Isso é na família. Mulheres sendo rechaçadas, xingadas, espancadas, mulheres que não puderam ter uma vida social, não puderam casar para cuidar das pessoas idosas da família, toda a sobrecarga sempre com as mulheres. Aí você faz um tour na sua família e eu via isso. E eu achava terrível ser mulher. Eu dizia, eu não quero nunca me casar, porque eu achava que casamento era isso, né? Aí eu vi uma tia que não casou porque precisava cuidar do avô. Aí eu via uma tia que não tinha autonomia financeira e que o marido xingava, desmerecia. Eu vi outra tia que o marido não xingava, desmerecia, mas ela também não tinha autonomia financeira, o marido adulterava, pintava e bordava e todo mundo sabia. Via na própria minha casa, né? Meu pai extremamente violento, agressivo com minha mãe sem autonomia financeira, porque minha mãe trabalhava desde os 13 anos, fazia banca na casa dela, família pobre, e aí quando ela casou com meu pai, ela trabalhava, ela era funcionária pública, professora, e aí quando eu nasci, ela recebeu o ultimato, né? Você vai ter que deixar trabalhar, e ela deixou de trabalhar, e aí a subjugação foi total, né? Porque o poder ele é exercido de várias formas, e a questão financeira é uma das formas mais evidentes de exercer o poder. Não é por isso que homem agressor, que homem violento não quer que a mulher tenha autonomia, que tenha liberdade e que cresça, né, profissionalmente. Não quer, ele não quer, que é para não perder aquela forma mais prática de comandar. E aí eu via isso e eu pensava, né, aí eu fui crescendo, eu pensava, eu tenho que estudar. Tenho minha mãe daqui, aí fui tendo, e até que um dia, tanto é que o Instituto Ressurgir é um nome fantasia, o nome do Instituto é Instituto Professora Lieta Oliveira Azevedo, que é o nome da minha mãe. Minha mãe mora aqui comigo, eu tenho 83 anos, né? Se eu for fazer uma comparação, é mais sadia até do que eu. Você acorda de madrugada, toma banho frio, vai para a igreja todo dia, tem uma disposição, graças a Deus, Deus benza. Teve Covid completamente assintomática, né? Só porque o teste deu positivo, que a gente sabia que ela estava com Covid. Eu tive também, mas fiquei sem paladar, perdi o paladar, perdi o olfato. Essa que você está mostrando aí é a equipe que trabalha com a gente, são advogadas, são psicólogas, assistentes sociais, educadoras sociais, são mulheres e tem homens também que atuam, né, com a gente nessa pauta. Então, eu pensava em fazer alguma coisa. Então, eu me formei em administração, depois me formei em direito. Eu digo, eu não sou advogada, gente, eu sou justiceira. Eu uso o direito para fazer justiça. E aí, cada dia que passou, eu fui me aprofundando mais nessa pauta, né, de ajudar as mulheres. Mas por todo lugar que eu passava, era desse jeito, sempre aconselhando as mulheres a não tolerar, a não aguentar, e dizia, nunca vou casar, porque eu não quero, eu nunca vou deixar um homem fazer isso comigo. E eu pensava literalmente, se fizer um dia, mato, sabe, eu tinha esse horror. E aí, minha mãe, graças a Deus, separou do meu pai, depois eu fui morar com ela e tudo, e eu tinha meu emprego, né, e aí o tempo foi passando, e aí eu conheci meu marido, né, uma pessoa, foi o cara que me trouxe a prova de que os homens não são todos iguais, né,
Sou completamente diferente dos homens que eu conhecia no contexto social que eu vivia. Sou completamente diferente, um homem que veio do sertão da Bahia, um homem que vive na corporação militar, que também tinha um pai desse jeito, mas um homem que não é desse jeito, um homem companheiro, parceiro, sabe? Completamente diferente do que eu estava acostumado a ver. E eu tenho um filho também, meu filho fez 28 anos ontem. E aí, Leia, eu fui crescendo essa ideia, tem que fazer alguma coisa. Em princípio, eu comecei a atuar por movimentos sociais, né? Comissão da UAB, Conselho Estadual, Conselho Municipal de Direito da Mulher e tudo, e fui me aprofundando, até que, em 2019, em plena pandemia, eu tive essa disponibilidade mesmo de tempo para providenciar tudo para criar o Instituto. Então, eu criei logomarca, tudo isso da minha cabeça. Eu dormi, me acordei com essa logomarca na cabeça, porque a logomarca, eu achava assim, essa logomarca do Instituto, a mulher tem que olhar e tem que entender o que é que a gente quer. A gente quer dar a mão para que ela possa usar de trampolim e que ela possa voar com as suas próprias asas. O pensamento sempre foi esse. E aí o Instituto hoje, né? Hoje ele é um instituto, é uma coisa, um meio ainda pequeno, que ainda não é como eu pretendo, apesar de que a gente atende o Brasil todo, porque como a gente tem esses links, contamos juntas com as justiceiras, a gente faz os encaminhamentos, procura colegas que trabalham com a pauta, se chegar mulher de qualquer outro estado, a gente encaminha. Então, o que é que a gente faz de princípio? A gente conversa com essa mulher, vê, primeiro faz um diagnóstico, o que é que ela está precisando? Assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social, ou tudo, né? Quem sabe? E aí, às vezes, ela não tem força para denunciar, ela precisa primeiro passar por um acompanhamento psicológico. E aí a gente faz esse diagnóstico e faz um encaminhamento. Nós temos psicólogas parceiras, pessoas jurídicas, nós temos ONG também que são parceiras, com muita dificuldade, porque todas essas mulheres que chegam para a gente, sabe, elas chegam destroçadas, psicológica, física, financeiramente, elas chegam um lixo, que não tem condições, sabe, de fazer nada, de contratar nada, e não entendem nada. Mas uma coisa muito, muito importante o Instituto faz. Gente, informação é poder. E aí o Instituto traz a informação para a mulher, que muitas vezes não sabe pelo que ela passou, ela consegue traçar, né, consegue criar uma linha de raciocínio e entender que foi vítima de violência, porque às vezes quando não tem violência física, a pessoa não entende, né? E aí entender que tem sim uma saída, que ela pode sim se libertar, e aí se ela não tiver ainda força suficiente, né, para ir prestar um boletim de ocorrência, vai para as vias de fato mesmo do Poder Judiciário, aí a gente busca um jeito dela se fortalecer psicologicamente, dela ir atrás dessa ajuda, ou a gente vai atrás da rede municipal para ir atrás de um Bolsa Família, para ir atrás de um aluguel social, para ir atrás de uma creche, atrás de alguma coisa que possa dar suporte a essa mulher. Então, o Instituto hoje, ele faz, né, essa articulação, mas a gente pretende, eu pretendo um dia poder viver ainda para ver esse instituto, um mega instituto, sabe, com todo esse suporte mesmo, da melhor forma possível para poder acompanhar mesmo a mulher nas audiências, porque aqui no estado de Sergipe nós temos 75 municípios, mas é muito deficiente ainda a Defensoria Pública, deficiência de recursos humanos. É humanamente impossível os defensores e as defensoras suprirem toda a necessidade, porque o quadro é pequeno, são muitos municípios, só 8, se eu não me engano, que tem defensoria, e a demanda é muito grande, entendeu? E aí a gente quer um dia ainda ter todo esse suporte, mas só, a mulher que chega para a gente, conversar com a gente, quando ela tem informação do que ela pode fazer, o esclarecimento necessário, que às vezes ela vem, a regra é essa, ela vem cega. E não importa se é uma mulher esclarecida, se é uma mulher estudada ou se é uma mulher sem estudo, não importa. Não importa, porque isso afeta o entendimento, o discernimento, o psique, literalmente, da mulher. Então, quando ela chega, que ela tem essa mente desembaçada, que ela percebe que ela tem uma saída, que ela pode fazer alguma coisa, que ela pode sobreviver, ela sai outra mulher. A gente trabalha com encorajamento, sabe? O encorajamento. Percepção de que você tem uma saída, uma percepção de que você pode sobreviver à violência. Exatamente, exatamente. E esses atendimentos, Odilene, é online, presencial? Vocês começaram 19, né, em plena Covid. Né? Exato. Nós fizemos 2 anos agora, né, em 2021, mas todos os atendimentos de imediato são online, né? Telefone ou pelo computador. Mas o que é que acontece? Nós temos mulheres que ligam, né? Que a gente conversa e que precisa ir uma advogada pessoalmente. Sim.
para conversar com ela, para atender, ou que ela precisa ir num consultório, né, de psicóloga para ser atendida, ou que o município precisa procurar, ou ela ir até o município. Então, assim, a gente faz esses encaminhamentos. O nosso atendimento, com fé em Deus, agora em abril, nós vamos começar a atender a pessoa via até o instituto, né? Nós vamos fazer uma escala com as profissionais, que cada uma vai ter seus horários disponíveis, para poder atender essas mulheres. Uma pessoa, uma funcionária vai fazer as escalas, você liga, aí aquela funcionária que atende preenche o cadastro seu, porque a demanda é tão grande, e tudo quem faz sou eu, que até o cadastro eu tenho dificuldade de preencher. E as demandas são todas urgentes. Não tem uma coisa assim que você dizer, isso aqui pode esperar. Não, não tem nada que pode esperar. São demandas extremamente urgentes. Aí você tem que encaminhar, tem que mandar para o psicólogo, você tem que mandar para a advogada, às vezes já tem audiência, às vezes a mulher não sabe o que fazer, tem que pedir medida protetiva, tem que pedir uma porção de coisa. Então, é tudo muito urgente. E aí, com fé em Deus, agora em abril, a gente está querendo botar, e que nós temos uma sede e tudo, aí estou querendo botar esse atendimento presencial, né? Porque essa situação pandêmica está melhorando, graças a Deus, né? E aí também o atendimento presencial é outra coisa, né? É bem... Sim. Já no telefone, a gente conversando com a mulher, ela já se sente encorajada e fortalecida, e pessoalmente ainda é melhor. Presencial, o olho no olho, né? É outra sentir coisa. o apoio, o carinho, que tem alguém Exato. ali ajudando, que tem alguém ali olhando por ela, né? Com a lei, né? Você como advogada, ou a outra como psicóloga, né? As partes emocionais. Porque quando se fala em violência doméstica, a gente imaginava, né? Hoje não, né? Mas sofrimento físico. Mas a gente sabe que não, né? É moral, é emocional, é psicológico, né? Até aquele que diz, né? Não quero que você mais trabalhe, né? Porque você não precisa. Cuidado, né? O controle confundido com cuidado. Controle. Sexta-feira eu entrevistei um psicólogo e acabamos, né? Estávamos falando de apego, controle, né? Dificuldade, a culpa, né? Dificuldade da mudança, e veio esse assunto, né? Então ele disse: como é que é? Tenham receio, tenham medo daquele homem que diz, né? Sem você eu não posso viver, sem você eu morro. Isso. Eu te amo. Você é o ar que eu respiro. Toda vez eu digo, se algum homem disser a você que ele é o ar, você é o ar que ele respira, você dê um balão de oxigênio para ele e saia. Esses extremismos não são positivos, não são positivos. Todo mundo vive sem todo mundo. Morre mãe, morre filho, a gente fica, entendeu? Então, assim, isso não é prova de amor, mas assim, quando a gente é jovem, né, que a gente é ensinada a romantizar o abuso, sim, né, a gente é ensinada a romantizar o abuso, então isso é muito perigoso. Né? A gente é ensinada de que mulher só tem valor se ela tiver um homem do lado dela, né? Se tiver solteira, se não tiver filho, se no caso é infeliz, é incompleta, a panela sem tampa, a laranja sem banda. A gente tem que ensinar as meninas que nós somos seres completos, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Exatamente, porque o abuso são nuances, né? Nuances, aquele casal que quando alguma coisa acontece e o marido fica uma semana sem falar, ou 2, 3 dias emburrado, isso já é um abuso. Exato. Né, Valdilene? A violência psicológica, Léa, ela permeia a maior parte dos relacionamentos. É a chantagem, é a ameaça, é o desmerecimento e, sobretudo, sabe, eu sempre digo, gente, assista um filme chamado A História de um Casamento. E, sobretudo, o cara que não é violento, o cara que não grita, o cara que não xinga, mas o cara que é extremamente egocêntrico, o cara que tudo gira em torno dele. Porque nesse filme, a gente vê bem claro uma pessoa assim, que quando a mulher se apresenta como insatisfeita, como querer acabar o casamento, todo mundo, inclusive a família dela, vixe, mas ele é um marido tão bom, mas ele é um homem assim, que todo o casamento girou em torno dos objetivos e da vida dele. Tudo que era objetivo dela e tudo que era sobre a vida dela foi naufragado, foi desprezado, foi desmerecido, tá entendendo? Então, isso acontece muito e a gente está muito acostumado a ver famílias se mudarem de um estado para outro porque o homem passou em determinado concurso. Ninguém quer saber se a mulher
tá ali, se ela tá bem. Não, ela tem que acompanhar. E ai de uma mulher que diga que não acompanha. Ai de uma mulher que o marido passe para outro estado, para outro país, e que ela diga não vou. Ah, agora, se for o contrário, ela que não tem que não ir, ela que tem que não assumir. Olha, eu estava dizendo, o divórcio de menos tempo que eu fiz foi um casal. Eles ficaram casados 1 ano e meio. E ela disse que ainda demorou muito a se separar dele, porque ela se namorava com ele desde a adolescência, e que ele sabia os objetivos de vida dela, que ela queria determinado concurso. Ele conheceu ela com esse objetivo, eu quero tal concurso. Estudava tudo, casaram, ela já tinha faculdade e tudo, e estudando, até que ela passou nesse concurso. E ele disse, não, não é para você ir, você está priorizando sua vida, está destruindo nosso relacionamento. Ela disse, olha, gosto muito dele. Ela que me procurou, ela disse, eu gosto muito dele, mas eu gosto mais de mim. E eu acho uma falta de respeito isso que ele está fazendo, porque é um projeto de vida meu, né? Um projeto de vida meu. E outra coisa, ele conhecia, ele sabia. E se eu abrir mão hoje desse projeto de vida, amanhã eu vou abrir mão da minha vida. Então aí ela fez o divórcio, tá entendendo? Se divorciou, não tinha um filho e tudo. E isso acontece muito. E aí, quando uma mulher faz isso, uma família, que absurdo. É por isso que os casamentos de hoje não duram. Que os casamentos de antigamente duravam tantos anos. Onde estão as mulheres iguais à mamãe e à vovó? Né? Os canalhas machistas dizem logo isso. Onde estão as mulheres iguais à mamãe e à vovó? Graças a Deus, essas mulheres estão desaparecendo. Porque as mulheres estão aprendendo que existe uma coisa chamada autoestima, que existe uma coisa chamada parceria. E muitas mulheres hoje, quantas mulheres a gente não conhece, que são mães solos com um imprestável do lado? Porque a violência também acontece pela sobrecarga. Você tem uma pessoa do seu lado com a qual você não pode contar para nada. Né? Uma figura ilustrativa, que não pega uma criança na escola, que não ensina um dever no filho, que não dá um banho numa criança, que não dá uma comida numa criança, que não esquenta uma comida, que não faz uma refeição, que não lava uma roupa, que não colabora com nada, deixando sempre você sobrecarregada. Isso também é violência. Né? Isso também é violência. E uma boa parte das mulheres, principalmente, inclusive, né, de classe média alta, sofrem violência psicológica e não se percebem vítimas. Não se... Sempre tem uma desculpa para a mazela masculina. Foi o carro que quebrou, foi o dinheiro que atrasou, foi o chefe que brigou, foi porque fez sol, foi porque fez chuva, foi porque o time perdeu. Sempre tem uma desculpa para a mazela masculina. Sempre. Eu sei, toda vez eu digo, para a mulher, a culpa. Porque a culpa é um veneno que mata as mulheres todos os dias, né? Para a mulher, a culpa, e para o homem, a desculpa. Em todos os pontos é desse jeito. A gente precisa acabar com isso. Temos. Urgentemente, né? Quero te parabenizar da tua luta, né? Tu és uma guerreira, né? E você é criminalista, né? Você está lá, você vai lá, abre o processo, leva lá na frente do juiz, né? E faz aquele homem ser preso, né? Valdilene, a violência contra a mulher triplicou no Brasil em 2021. E em 2022, houve um feminicídio a cada 8 dias no Rio Grande do Norte. O que você pode falar? Esse aumento, essa violência, a pandemia piorou? Eu penso, sabe, a violência, normalmente, ela, com o aumento da população, ela aumenta, né? E com vários fatores que estressam, né? E eu estava lendo uma pesquisa também que dizem que países que são mais tropicais, que são calorentos, que são uma tendência a ter mais violência. Mas eu fico pensando, sabe, Léa, será que com relação à violência que a mulher sofre, porque assim, vamos deixar claro, existe a violência contra todos e todas, que todos e todas podem sofrer, né? É um assalto, né? É um furto, um roubo, todos e todas podem sofrer uma violência, um maltrato numa empresa pública, um dano moral, né? Um constrangimento, qualquer pessoa pode sofrer, né? Um assédio moral no trabalho. Então, isso, uma briga de vizinhos, de vizinhas, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a violência que a gente se reporta aqui, a violência de gênero, que é aquela violência que a mulher sofre pelo fato dela ser mulher, essa é uma violência específica, que tem sugêneros, que tem características específicas e que nunca foi catalogado como violência. Então, quanto mais bem catalogados forem os dados, maiores serão eles.
Então, por que hoje nós temos tanto índice de violência contra a mulher? Ah, mas antigamente não era assim. Antigamente não era crime. Homens matavam para lavar a honra. Sem Homens lavar a mão. batiam para educar, para doutrinar. Né? As ordenações filipinas, né, que vieram para cá, para o Brasil, de Portugal, se não me engano, eram Sextinas, Filipinas e Manuelinas. As ordenações filipinas, era escrito, se eu não me engano, no artigo 6º, que os homens poderiam doutrinar mulheres, crianças, animais e escravos. Olha só. Entendeu? Então o homem era aqui e o resto era resto. Então, tem gente que ainda vive nas ordenações, né, filipinas, tem gente que ainda vive. Então, essa composição familiar hierárquica, como se fosse serviço militar, entendeu? Do todo-poderoso que manda e que todo mundo obedece. Não se decide nada em consenso pelo bem-estar da família. Não, se decide porque o homem é quem manda, quem tem dinheiro é quem manda. Infelizmente, nós ainda vivemos assim. Então, hoje, nós temos esclarecimento. Gente, a linguagem é um instrumento de poder incrível, utilizado até hoje pelos homens e homens brancos, né? Se você for falar os plurais, você só fala os plurais no masculino. Se você estiver no lugar com 100 mulheres e chegar um homem, você tem que falar todos e não todas. Então, assim, a invisibilidade do feminino começa pela linguagem. A linguagem é extremamente violenta contra a mulher. Quando você diz, você vai para o casamento, uma celebração de casamento, independente da religião, que você vê lá o celebrante dizer, eu vos declaro marido e mulher. Peraí, o cara passou a ser marido agora, certo, beleza, com a cerimônia. E eu passei a ser mulher agora, antes eu era o quê? Uma extraterrestre. Porque você só é mulher quando você está do lado de um homem, ou atrás, né, como o pessoal sempre diz. Então, a linguagem é um instrumento de poder. Então, nós não tínhamos essas nomenclaturas definidas. Qual mulher na vida nunca sofreu importunação sexual? Nunca passou por um lugar e ouviu piadinhas indecorosas, constrangedoras, vergonhosas de cunho sexual? A gente não sabia que o nome era isso. Pelo contrário, nos ensinavam a dizer, se eu passar por um lugar que tiver muito homem e o homem não mexer comigo, é porque eu sou feia, eu sou horrível, eu sou desprezível, eu preciso melhorar. É isso que ensinavam a gente. Então, quanto mais você fosse desmoralizada, desrespeitada e constrangida na rua, mais você era linda, bonita. Quanto mais você tivesse um namorado que lhe proibisse de sair, de usar tal roupa, e só fosse para os lugares que ele fosse, é porque ele tem ciúme, é porque ele lhe ama, ele quer seu bem. Sim. Né? Então, é isso que foi ensinado a gente. Então, hoje nós temos as nomenclaturas do que é assédio sexual, do que é importunação sexual, do que é bullying, né, que eu odeio esses nomes em inglês, né, porque esses nomes, o brasileiro é assim, o povo brasileiro é assim, pega os nomes em inglês para nomenclatura em inglês, para nomear crimes ou coisas ruins, para ficar bonito. Então, o bullying esconde o tipo penal. O bullying é o quê? É racismo, é injúria racial, é gordofobia, é LGBTfobia? É o quê, né? É o quê? Então, assim, esses nomes eu não suporto. Então, a gente sabe hoje que você está falando um homem interromper, não é correto. Você sabe que quando você está falando hoje, explicando alguma coisa que um homem interrompe, que vem explicar por cima, não é correto. Você sabe que um chefe não pode lhe assediar. Você não vai se sentir bonita nem lisonjeada porque um chefe lhe assediou. Você não vai se sentir melhor porque um professor lhe assediou. Então, hoje a gente sabe que o marido não pode xingar, não pode desrespeitar, não pode forçar você fazer o sexo a hora que ele quiser, com as práticas que você abomina. Hoje isso está se tornando público. Ainda falta muita informação. Na minha opinião, o maior problema é a informação. Que informação é poder, mas pelo menos hoje já se discute isso. Então, quanto mais bem catalogados são os dados, toda vez que você vê um município, um estado com índices lá em cima de feminicídio, procure saber qual é a forma de catalogação de dados. Porque quanto mais bem feito esses dados, essa catalogação for, a probabilidade desse ser maior. Entendeu? Sim, muito maior. Porque antes isso era muito... mas é o marido. Olha, o cara xingou. Mas é o marido dela. Olha, minha filha, não negue sexo, não. Ele é seu marido. Se ele não achar em casa, ele vai procurar na rua. Não importa se você está bem, se você está feliz, se é o que você quer. E nós ensinamos muito as nossas meninas a elas serem tudo, menos elas mesmas. Porque a gente nunca é suficiente.
Ou a gente está gorda demais, ou a gente está magra demais, ou a gente está alta demais, ou a gente está baixa demais, ou a gente está jovem demais, ou a gente está velha demais, ou o cabelo está liso que precisa ser cacheado, ou o cabelo está cacheado que precisa ser liso, ou o cabelo está curto que devia ser grande, ou o cabelo está grande que devia ser curto. Sempre tem uma coisa para se dizer à mulher. Ou porque você só teve um filho. Ah, mas mulher, no tempo de hoje você ter tanto filho. Então, assim, eu só tenho um filho, até hoje eu ouço. Mulher, você só tem um filho. Como, mulher? Só um filho. Quem tem um não tem nenhum. Aí eu digo, gente, eu tenho há mais de 30 anos um só marido. Ninguém nunca me disse que quem tem um não tem nenhum. Não, mas o ditado só serve para filho. Então, assim, aí já colegas que eu tenho que tem 3 filhos, mas mulher, no tempo de hoje você ter tanto filho. Então, assim, a nossa vida, nós não temos paz, 1 minuto só. É um inferno, porque a gente nunca é suficiente. A gente tem que dar basta e dizer, acabou. Eu sou assim e não admito rótulos. Entendeu? Não admito rótulos e não quero saber. A minha vida quem decide sou eu. Eu quero ter filho, eu tenho. Eu não quero ter filho. Eu quero casar, tudo bem. Eu quero cuidar da minha casa, ótimo. Eu não quero cuidar da casa, eu não quero casar. A gente tem que ter essa autonomia. A gente não quer inversão de soberania, não quer comandar homem, a gente só quer poder decidir sobre a roupa que vai vestir, a cor que o cabelo vai ter, o batom que vai usar e para onde a gente vai e a profissão que a gente quer ter. Só isso. Só isso. Queremos escolher e queremos ser nós mesmas, né? Nós mesmas. Exatamente. Sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Porque o empoderamento, eu acho assim, sabe? Nós vivemos numa sociedade capitalista e o povo confunde muito o empoderamento com autonomia financeira. O empoderamento não acontece particularmente. Não existe Leia empoderada e Valdilene não. Não existe isso, gente. Pode existir Leia encorajada e Valdilene não. Mas empoderada, o empoderamento, ele só acontece de forma coletiva através de uma mudança de comportamento social. Por mais financeiramente autônoma que você seja, na hora que você botar um decote, na hora que você deixar o seu cabelo ficar branco porque você acha melhor, sempre vão perguntar, mas mulher, por quê? Por que você não pinta seu cabelo? Porque o homem de cabelo grisalho é o coroa lindo, maravilhoso. A mulher de cabelo grisalho é a mulher desleixada, né? Porque nós não temos direito nem de envelhecer. Esse direito não é dado a gente. E o marido tem direito a trocar a gente, tem até as piadas. Ah, você tem 40, seu marido já pode trocar você por 2 de 20. Então, assim, e a gente perpetua esse contexto e vai passando para as outras gerações. Então, se não houver uma mudança de comportamento social, não vai haver empoderamento, porque o empoderamento só acontece coletivo, né? De forma coletiva. Isso aí. Tem aqui no WhatsApp Silvia de Moraes, nossa querida amiga. Ela diz assim: o Instituto da Valdilene é como o nosso aqui em Canoas, né? É o Centro de Referência da Mulher, que inclusive eu te passei, né, Valdilene? Neste sábado, né? Então é muito divulgado, é muito o Centro de Referência da Mulher em Canoas, e que eles melhoraram, estão melhorando cada vez mais, inovando com outras maneiras, né? Eles criaram neste sábado, foi lançado Disque Mulher. Eu vou pedir para o Jefferson aquele banner, se puder botar aí na telinha, fico agradecida. Foi lançado Disque Mulher, atendimento 24 horas. Contato através do WhatsApp ou uma ligação telefônica, que é aceita a ligação a cobrar. Né? Uma iniciativa muito importante da Secretaria Adjunta de Mulheres da cidade de Canoas. Aqui o prefeito Jairo Jorge, né, que é a gestão do prefeito Jairo Jorge em Canoas, tudo isso, esse movimento vem crescendo porque o mês passado, fevereiro, acho que foi fevereiro, final de janeiro ou fevereiro, houve um fato, né, aterrorizante aqui muito próximo de nós, aqui para todos nós da rádio. A filha Débora, né, da Silvia, sofreu um feminicídio. Ela foi assassinada pelo ex-companheiro. Então, a cidade, inclusive a Silvia, a mãe da Débora, né, vem cada vez mais, né, envolvida nessa mobilização, para isso crescer e trazerem para Canoas nessa proteção para as mulheres. Eu achei muito legal esse Disque Mulher Atendimento 24 horas, não é mesmo? É a questão da informação. Porque num disque atendimento desse, a pessoa pode se informar do que pode fazer. Porque assim, olha, a mulher que está em situação de violência,
ela fica com o psicológico tão afetado, independente, gente, de ter violência física ou não. Muitas vezes, o cara é tão violento, tão agressivo, que ele não precisa bater. Entendeu? Porque ele controla sem precisar bater. Então, ela fica sem conseguir ter uma linha de raciocínio. E mulher tem esse detalhe. A sociedade imputa a ela todo o resgate e toda a responsabilidade da família. A mulher sábia edifica a sua casa. Precisa ter uma casa para se edificar, né? Não tem como você edificar quando não existe uma casa, porque a casa que se fala não é uma casa, a edificação, é o lar, né? O lar, um lugar de afeto e respeito. Então, se você não tem um lugar de afeto e respeito para edificar, não tem como você edificar. Você só edifica uma casa sozinha se você morar sozinha. Então, a mulher sábia é aquela que sabe que ela não edifica nada sozinha se ela tiver, né, em companhia de mais alguém. Então, essa história de que o amor tudo suporta, onde tudo se suporta, não existe amor. Não existe amor onde tudo se suporta. Principalmente o amor próprio. Então, a gente tem que conversar muito com essas mulheres para quanto antes elas denunciarem ou elas tentarem buscar ajuda para sair dessa situação, melhor. Porque a gente, eu acho que você já conhece o violentômetro que a gente tem, né? Eu até vou passar para você a arte desse violentômetro, que vocês podem fazer aqui também. A gente faz, esse violentômetro é como se fosse um termômetro da violência aqui. Aí a gente chama de violentômetro, e a gente traz algumas situações, no rosinha mais claro, onde a gente diz, tome cuidado, né? Não se destrua. Aí você percebe que você está num relacionamento onde tem piadinhas ofensivas, chantagem, mentir, enganar, enciumar, culpabilizar, desqualificar, ridicularizar, ofender. Então, aí você já pode buscar conversar com alguém, e num CREAS, né, que todo município tem CREAS, e também tem as coordenadorias municipais de política para mulheres, que eu não sei se aí no Rio Grande do Sul tem, mas aqui em Sergipe a gente está tentando implementar, porque ajuda muito. As coordenadorias são órgãos de articulação que articula com a rede, CREAS, né, o Ministério Público, Defensoria Pública, o Poder Judiciário, a Secretaria de Segurança Pública, toda a rede que aquela mulher precisa para sobreviver depois do abuso. E aí segue, né, algumas outras num rosa, num lilás mais escuro, né? Algumas situações que vão aumentando o perigo. E aí vai ameaçar, né? Controlar, proibir, xingar, destruir bens, machucar, tapinhas, pancadinhas, brincar de bater, beliscar, empurrar, segurar, balançar, chutar, né? Confinar, prender, e aí você reaja, não se destrua, procure ajuda. E aí chega a parte mesmo que escurece total, que já começa de dar tapa, chutar, né, confinar, prender, ou utilizar arma, forçar relação sexual, abuso sexual, causar lesão, mutilar, ameaçar, até chegar, né, aqui ao feminicídio, que é a última instância, e a gente sempre bota, aqui você já vai precisar, né, nesse final, desculpa aqui nesse final, você já vai precisar da ajuda de profissionais, né, ou da área de psicologia, ou da área de jurídica, assistência social. Então é isso, esse violentômetro, ele é um termômetro muito legal, não só para relacionamentos amorosos, eróticos, mas assim, o relacionamento também familiar, porque a mulher sofre violência desde o seu familiar, quando ela é criada de uma forma desigual, o irmãozinho sempre podendo tudo e ela sempre não podendo nada, o irmãozinho sempre tendo liberdade para sair, não ter compromisso de nada dentro de casa, não faz nada dentro de casa, não lava uma roupa, não faz uma comida, traz namorada para dormir em casa, muito diferente das criações que são dadas às meninas. Então, esse termômetro aqui, esse violentômetro, ajuda muitas mulheres a se perceberem nessa situação de violência, sabe? Ele ajuda muito. E aqui no verso, a gente faz assim. A gente coloca os telefones do estado de Sergipe, onde a pessoa pode buscar ajuda. Aqui a gente começa com os nacionais, né? E depois a gente passa para os estaduais. Isso ajuda muito. Muito, muito mesmo. A Silvia está dizendo que lá em Canoas tem como é que é o violentômetro. Violentômetro, né? Com outro nome, naturalmente. Aqui em Porto Alegre eu não sei, mas em Canoas ela está dizendo que sim.
que existem essas várias maneiras de agredir, né? Ontem, eu não vi, eu vi depois um link que a minha filha me mandou. Ontem, em plena entrega do Oscar, né, um comediante fez uma piada em relação à esposa do Will Smith, que estava na plateia, que ela, com a doença dela, que ela estava, né, com a cabeça raspada, fez uma brincadeira racial, ou menosprezando a mulher, menosprezando a doença, enfim, né? Não tinha nada a ver. O Will Smith subiu e deu um tapa nele. E disse assim: isto é pela minha família, pela minha mulher, pela família e pelas mulheres. Respeite. Pois respeite, coisa assim. Eu questiono isso, sabe? Eu estava lendo vários lugares, graças a Deus achei pessoas que pensam igual a mim. Essa necessidade da mulher ser defendida pelo homem, por um outro homem. E que o homem só respeita outro homem. Se ela não tivesse um marido, sim, ia ficar por isso mesmo? Ela podia chegar lá e dar um tapa na cara dele, que era o que ele merecia? Né? Então, assim, essa cultura machista de que homem se entende com homem, homem só respeita homem, homem, se você estiver só, ele pode fazer o que quiser, esculhambar, dizer a peste, mas se você chegar um parceiro, qualquer coisa, tiver junto de você, opa, rapaz, desculpa aí que eu não sabia que ela estava com você. Então, o respeito não é para a mulher. Claro. Né? O respeito é para outro homem, porque outro homem tem uma resposta física e outro homem tem a violência equiparada. Então, infelizmente, a nossa sociedade precisa desse resgate, né? Esse, como é que eu digo, o macho salvador. Que sim. A gente ouve muitas meninas jovens que às vezes vivem num relacionamento, vivem em casa, numa casa que tem vários problemas de algum tipo de abuso, abuso sexual, abuso psicológico, abuso moral, abuso físico, ou até o pior tipo de abuso, que eu não sei nem se é pior, porque todos os abusos são ruins, mas a fome, a necessidade, a carência, e aparece aquele homem que tem um emprego, que vai dar o que ela está precisando. Você não precisa trabalhar, porque eu lhe sustento, você vai ter tudo que eu vou lhe fazer feliz, né? E aquele homem que se apresenta como o salvador da pátria, e isso faz com que muitas mulheres se afundem, né? Em um buraco até pior, porque a gente é ensinado, e ensina as meninas também, que as mulheres têm que casar com homens mais velhos, mais altos, mais fortes e que tenham um poder aquisitivo maior, né? Para nos proteger. Então, se a gente tivesse homens que nos respeitassem e não quisessem nos proteger, que bastavam nos respeitar, nós já não teríamos homens para fazer a piadinha que aquele cara fez. Sim. Nós não teríamos homens para bater, para estuprar, para humilhar, para desmerecer, para matar. Tá entendendo? Então, assim, a questão do respeito. Então, assim, ele fez isso pela família, ele fez isso pela esposa, ele fez isso pelas mulheres. Eu preciso de um homem, sabe? Então, assim, de qualquer jeito, a exaltação do macho alfa, do poderoso que salva as mulheres, né? Que a gente via muito nos filmes. Hoje melhorou muito, mas aqueles homens que chegam e que, sabe, tira a princesa que está presa no castelo e que, sabe, e que vão viver felizes para sempre por todos os esforços dele. Então, é uma faca de dois gumes e é uma coisa assim para a gente pensar, sabe? Até que ponto... porque o homem só respeita a violência, o homem só respeita... Por exemplo, aqui em Aracaju, teve um caso de uma mulher grávida que veio atravessando e um carro atravessou, o cara achou ruim porque ela atravessou devagar, a mulher com 6 meses de grávida, e aí ele voltou, disse desaforou a ela, e aí ela também respondeu a ele e ele botou o carro por cima dela, atropelou propositadamente, graças a Deus ela não teve nada, nem a criança, mas eu estava dizendo, de forma nenhuma, se fosse outro homem, ele faria isso. Sim. De forma nenhuma, porque ele ia pensar, e se esse cara estiver armado? E se esse cara vier atrás de mim para me bater? Mas quando ele olhou, além de ser uma mulher vulnerabilizada pelo fato de ser mulher, e mais vulnerabilizada ainda pelo fato de estar grávida. A barriga bem grande, não teve como ele dizer que não viu. Então ele botou o carro por cima dela. Né? E, portanto, para mim, aquilo foi um homicídio qualificado por feminicídio. Aí fica a dúvida, né? É ou não é? Por isso que eu acho que o feminicídio deveria ser um tipo penal e não qualificadora, sabe? Porque, na minha opinião, nesse caso, eu não tenho nem dúvida
Telefone te chamando aqui. Eu não tenho nem dúvida que foi um homicídio qualificado pelo feminicídio por conta dele ter visto que era uma mulher. E se não oferece ameaça, se não tem a força que ele tem, não merece respeito. Não merece respeito. Você vê, quando você chega em qualquer lugar que um homem vai lhe assediar, eles perguntam logo, você tem namorado? Você é casada? Porque ele quer saber se existe um proprietário. Porque se não tiver, você não pode dizer não. Entendeu? Mas não, você pode dizer, não, eu não quero você porque eu tenho namorado. Não, eu não quero você porque eu tenho marido. Mas e se eu não quiser porque eu não quero? Sim. Eu não quero porque eu não quero. Não, independente de qualquer coisa, sabe? Então, essa demonstração, isso que aconteceu, no ímpeto a gente diz, é bem feito, foi bem feito o que ele fez, se fosse eu faria igual, um absurdo. O cara, sabe, ainda mais assim, eu achei um absurdo porque um cara negro fazer isso com pessoas negras, você vê assim que o que as pessoas fazem para tirar uma risada ou para ter um destaque, para ter 5 minutos de fama, né? Então, assim, aí o cara veio naquele momento, ele se sentiu agredido pelo desmerecimento que o cara fez à mulher dele. Tá certo? Tá. O cara só entende violência? Entende. Por que o cara não reagiu? Se fosse uma mulher que desse um tapa na cara dele ali, será que ele não teria reagido? Tá entendendo? Ele não reagiu porque ele sabe que era outro homem igual a ele. Então, nós precisamos treinar nossas meninas para terem também força física, para também saberem se defender, para também serem donas dos seus corpos, no sentido de não deixar que ninguém os violente, sabe? De qualquer forma. Então, é isso. Na minha opinião, aquele episódio foi uma faca de dois gumes, uma coisa para a gente pensar até que ponto vai o machismo. Sim, sim, perfeito. Não podia ser diferente a tua resposta, meus parabéns. Eu já não tinha pensado nisso, só tinha visto a maneira, né, racista. O homem-herói. O homem-herói. A gente vê o homem-herói. A gente é ensinada para ver o homem-herói. Né? Exatamente. O homem salvador. Só podia ser você. Você é fantástica. Estamos hoje conversando com Valdilene Oliveira Martins, advogada de família, criminalista, feminista, escritora, ativista negra e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir. Claro que você já deve ter, você já faz essa parte, advoga já há algum tempo, né, criminalista. Algum caso de feminicídio com morte da mulher, este homem é preso, é julgado, ele recebe como é que eu vou dizer, o número de anos preso conforme o que a gente poderia achar que era de direito? Ou não? Olha, um problema que eu acho na legislação brasileira é assim, não se cumpre pena no Brasil. O sistema carcerário, primeiro, ele foi criado para o povo preto, né? Isso desde que se acabou a abolição, né? Tudo que foi criminalizado, vadiagem. O que foi o crime de vadiagem? O crime de vadiagem foi criado para quem estivesse nas ruas, solto, né, junto, sem trabalho e preso. Aí você faz, quando veio a abolição da escravatura, os senhores de engenho foram indenizados, mas o povo preto não foi jogado na rua. Os mais jovens foram para a rua, sem qualificação profissional nenhuma, sem saber ler e escrever, sem oportunidade nenhuma. Eles iam ficar onde se não fosse nas ruas? Aí você veja que o crime de vadiagem foi criado. Depois a capoeira foi criminalizada. Depois existiram leis que proibiam pessoas negras ir para a escola. Então o sistema penitenciário, o sistema criminal foi criado para o povo preto, certo? Até hoje, se você fizer uma catalogação de quem está nos presídios do Brasil, fica claro que é o povo preto, né? Que é o povo negro que está lá, pretos e pardos, né? O povo negro, pretos e pardos. E pobre. E aí, justo, e pobre. Aí você já vê essa questão. Mas a última pesquisa que eu vi sobre isso, 60% das pessoas presas estão sem julgamento. Estão presas, né, preventivamente ou provisoriamente, sem a condenação final. Né? E outra coisa, as que têm a condenação final, existe. Aí tem
tantas coisas que a pessoa termina, aí a pessoa pega 22 anos de cadeia. Aí, porque é réu primário, porque isso, porque aquilo. Aí, com um sexto da pena, o cara pede a evolução do sistema da prisão. Então, sabe? Então, assim, termina que não se cumpre pena no Brasil, a regra é essa. Com pouco tempo as pessoas saem. E essas, assim, eu sou criminalista, inclusive as pessoas recriminam porque você é criminalista, mas eu acho assim que essa saída, sabe? Claro que a gente teria que separar. Tem presos que são de crimes mais, como é que eu digo, meu Deus, uns crimes de um potencial ofensivo menor, que você poderia, sim, dar uma concessão de passar um Natal em casa. Mas presos de crimes bárbaros, hediondos, sabe? Crimes vistos como hediondos, estupro, homicídio qualificado de feminicídio, homicídio como um todo, geral, né? Latrocínio, essas coisas todas. A pessoa... Não, o Natal passar em casa. O bom comportamento. Onde é que um pedófilo vai ter mau comportamento na cadeia? Onde é que um estuprador vai ter mau comportamento na cadeia? Né? Se lá ele vai ter pessoas que até esses criminosos sexuais têm que ficar até separados, né? Então, assim, quando é que ele vai ter mau comportamento? Muito raro. Então, como é bom comportamento? Como é isso, bom comportamento? Então, termina que as pessoas não prendem, não cumprem a prisão, e a gente tem que entender. Claro que o sistema penal, a prisão é a última instância. A prisão é a última instância, a gente sabe. Mas para não haver prisão, tem que ter outras coisas. Nem todo município, nem todo estado tem o número de tornozeleiras eletrônicas suficiente para colocar nesses homens, porque para mim, homem é agressor. Ou ele está preso, vai depender do caso, ou ele está de tornozeleira eletrônica. Não tem como um homem agressor ficar como se nada tivesse acontecido. Não tem como. E tem um detalhe na nossa sociedade. Homens agressores, homens praticantes de violência doméstica familiar, não são vistos como criminosos. Eles não são vistos como criminosos. É sempre assim, mas ele é um bom pai de família, nunca faltou nada em casa, né? Ele é um bom homem, ele é um bom profissional, ele é um vizinho prestativo, até servo do Senhor, muitas vezes, né? Aquele homem que anda na igreja, porque a visão verdadeira, demoníaca de quem ele é, quem tem é quem está dentro de casa. Né? Quem tem é quem está dentro de casa. Então, assim, muitas vezes as pessoas não veem o criminoso, que, na minha opinião, o homem autor de agressão, de violência doméstica, ele é o pior de todos os criminosos. Porque matar ou agredir alguém que você não tem nenhum vínculo afetivo, qualquer pessoa está sujeita. Vai depender do momento. Toda vez eu digo, gente, o crime de homicídio é o crime mais fácil de ser cometido por qualquer pessoa, por melhor que ela seja. Porque é uma coisa assim de sobrevivência, é uma coisa, você não precisa ter um perfil de homicida para você cometer um homicídio. Mas para cometer um estupro, você precisa ter o perfil. Para abusar de criança, você precisa ter um perfil. E para violentar de qualquer coisa, que seja física, psicológica, moralmente, patrimonialmente, uma pessoa que você deveria amar, proteger, que está junto com você, que deveria ter uma relação de afeto, você tem que ser um monstro. Então, o pior tipo de criminoso que tem na nossa sociedade hoje, se você me perguntar, não é o traficante de droga, não é o homicida, não é o estuprador, é o agressor de violência doméstica familiar. Porque ele destrói todo mundo. Ele pode não tocar o dedo numa criança, no filho, numa filha, mas você se criar vendo seu pai humilhar sua mãe, bater sua mãe, causar sofrimento, não tem como aquilo não respingar em você. Até animais de estimação sofrem em decorrência dos reflexos da violência doméstica familiar. Então, ele é o pior tipo de criminoso, que muitas vezes é muito bem visto no trabalho, na igreja, na sociedade, na associação que ele frequenta, e eles habitualmente estão em esferas de poder. Observe. Né? Então, Sim. é isso. Isso me fez lembrar que ele é um bom pai de família, é bem visto pelos vizinhos, porque a gente, em anos atrás, né, quando éramos, pelo menos eu, quando era criança, sempre ouvia dizer, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, as pessoas já se envolvem.
né? Vizinhos, né? Mulher que chora, criança que chora, vizinho, já tem denúncias, não? A questão é que uma coisa é briga de casal, outra coisa é crime. Briga de casal qualquer pessoa pode ter. Briga de casal existe um limite. O limite é o respeito. O limite é o respeito. Passou do respeito, é crime. Entendeu? Então, assim, em briga de casal, quando é briga de casal, quando é uma discussão, um desentendimento, que quem convive Mas sabe violência. a convivência não é fácil. Você convive com pai, com mãe, com irmão, com irmã, tem dificuldade. Imagina uma pessoa que, né, que não tem os seus, que não tem a mesma estrutura que você teve. A gente cria filhos e filhas na mesma estrutura, e são pessoas completamente distintas, né? Então, assim, uma coisa é desentendimento de casal, outra coisa é crime. Isso que as pessoas chamam de briga de marido e mulher não é briga de marido e mulher, é crime. Então, contra crime, qualquer pessoa da sociedade pode se manifestar. Qualquer pessoa. E tem várias formas de meter a colher. Não precisa você ir para o meio da briga. É só parar de filmar e usar o telefone para ligar para o Usar o 190, sabe? telefone. É só parar de julgar e ligar para o 180 e denunciar, sabe? É só parar de condenar a mulher e perguntar se ela quer ajuda. É só parar de julgar e de achar que a mulher está ali porque ela não presta, porque ela é safada, e perguntar: você tem para onde ir? Você quer que eu procure ajuda, ou que eu vá com você em algum órgão do município? Você quer que eu procure saber como é que você pode sair desse sofrimento? É só isso. Então, assim, às vezes você não tem acesso à mulher, sei lá, manda um panfletinho para ela, manda uma mensagem no Zap, informando alguma coisa, que muitas vezes ela fica longe, não se aproxima porque tem vergonha, vergonha e medo são os principais sentimentos dessa mulher, independente da classe social que ela tem, né, que ela faz parte. Então é isso. Quando a mulher não denuncia o homem, inclusive aqui em Sergipe, ano passado foram 20, ano passado, 2021, 20 mulheres assassinadas, qualificadas pelo feminicídio. Nenhuma delas tinha sequer um boletim de ocorrência contra esse cara. Esse ano já são 5, a mesma coisa. Então, assim, por que essas mulheres não têm boletim de ocorrência contra esse cara? Por que não tem? Porque elas ficam esperando, ele vai mudar, ele vai melhorar. Tem um filho que ele melhora, vai ter uma menina que ele melhora. Não fale, não diga nada que ele melhora. Né? Como tem mulheres que já me falaram que no tempo delas, o padre dizia: minha filha, quando seu marido chegar, que começar a brigar, você bote água benta na boca e não responda. Até ele parar de dizer o que ele quer, e aí depois você bota água benta para fora da boca. Então, quer dizer, como é isso? Né? Como é isso? É por isso que os casamentos daquele tempo duravam. A que preço, a que custo? A custo da sanidade mental das mulheres, da vida das mulheres, da vida útil das mulheres, né? Que elas não viviam, elas vegetavam. Então sabe, é isso que a gente precisa conversar com essas mulheres, para que elas percebam. Então, a mulher é julgada quando ela denuncia, ela destruiu a família, você vai deixar o pai de seus filhos ir preso. Quando a mulher pede a pensão das crianças, que é um direito, que é o dever básico de um pai, dar comida à criança. As pessoas criticam a mulher como se o direito fosse dela, como se ela tivesse que abrir mão. Então, assim, como fazer? A gente vai ser julgada de qualquer jeito. Qualquer coisa que você fizer, você vai ser julgada. Então, faça o que é melhor para você. Se denuncia, você destrui a família. Se não denuncia, você é safada, gosta de apanhar. Então, a gente tem que ensinar essas mulheres a decidir o que é melhor para elas. Porque é sempre nesses retornos, nesses perdões, nesse reencontro que os feminicídios acontecem. Exatamente, exatamente. Então, é um trabalho árduo. Árduo porque, exatamente, porque muitas vezes isso acontece, as mulheres não reclamam, não vão na polícia, mas muitas vão, né? Reincidente, vão de novo e vão de novo, e a justiça falha. Né? Que isso também pode acontecer. Inclusive, assim como tu disse pode. As pessoas não cumprem pena, muitas vezes, ou sei lá, por relapso, ou quê? Como que você pode me explicar isso? Por exemplo, Olha, esse rapaz que assassinou, né? Feminicídio a Débora,
ele já tinha ordem de prisão. Eu Então, cheguei até repare, mandar para ti, né? Eu mandei tem a para ti. violência, tem a violência institucional, que a mulher sofre muito, né? Tem, tem a violência institucional, né, que a mulher sofre, como você falou aí, às vezes ela procura ajuda, chega a morrer sem receber essa ajuda. Exatamente. E tem a questão de que é dito a essa mulher que pode recomeçar, que ele vai mudar, que ele vai perdoar. E muitas vezes, sabe o que acontece, Léa? As mulheres não percebem o grau de perigo que elas estão correndo, porque elas acreditam que, como aquele homem é o pai dos filhos dela, das filhas dela, ele pode dizer que mata, mas ele nunca vai matar. Então, nenhuma delas pensa que aquilo vai acontecer com ela. Então, sempre tem uma forma de amenizar, até a própria família, sabe? Até a própria família chega, não, vamos resolver na paz. Muita mulher que me procura, ela diz assim, olha, eu queria fazer um acordo, eu queria resolver na paz, eu não queria ter esse problema. Eu digo, olha, não existe acordo com homem agressor. Homem agressor, de cara, para você parar ele só entende uma ligagem, a da violência. Ou você para ele com os dois pés no peito, e depois você parte, você pode até conversar, você pode até chegar num acordo depois que ele sentiu o peso de alguma coisa contra ele. Enquanto ele não sentir o peso de alguma coisa contra ele não vai respeitar. Então, primeiro você entra com os dois pés no peito dele, para depois você vir com a gentileza ou com uma posição de acordo. Se for para fazer acordo, vamos fazer na justiça. Vamos fazer na justiça, qual é o problema? Né? Um acordo que esteja sob a égide, sob o olhar do Poder Judiciário, que aquilo ali ele sabe que vai ter um retorno se ele descumprir. Né? Então, isso tem que ser dito às mulheres. Não tem história de fazer acordo. Patrimônio não tem história, ele sempre vai achar que ele merece mais, que foi o dinheiro dele que comprou tudo, que o seu trabalho é irrelevante, que tudo que você fez, cuidando de criança, cuidando de casa, cuidando da vida dele, das coisas dele, não é nada. Então, assim, as mulheres ainda não entendem isso. Né? Elas não entendem isso. Essa violência institucional, que quando a mulher chega, que ela é mal recebida, às vezes, Leia, quando ela vai para interiores que são extremamente pequenos, ela vai prestar o boletim de ocorrência, quem vai digitar a ocorrência é o cara que bebe com o agressor, ou é o cara que é colega do agressor, ou tem alguém na sala que é da vizinhança, que antes dela sair de lá, já ligaram para o agressor para dizer, sua esposa saiu daqui agora, viu? Veio e dedurar, viu? Então, assim, isso é muito complexo. Ainda existe essa deficiência muito grave, na minha opinião, nas delegacias. Não existe delegacia especializada em todos os lugares. Né? Aqui nós temos 75 municípios, apenas 6 têm delegacias especializadas. Apenas a capital funciona em regime de plantão. Como a delegacia de violência doméstica pode não funcionar em regime de plantão? Violência doméstica não acontece em horário comercial, não. Porque em horário comercial, né, o agressor, de regra, está trabalhando, está em algum lugar, a vítima, eles estão separados. Então, assim, como? Além de não ter as delegacias suficientes, especializadas com pessoas capacitadas, com atendimento eminentemente feito por mulheres, porque a mulher não se sentir constrangida de estar sendo atendida por outro homem, não funciona em regime de plantão. Então, é muito difícil para a vítima, é difícil, mas a gente tem que dizer às mulheres, gente, é difícil, mas não é impossível. Se uma saiu, milhões de outras podem sair, sabe? E a vida é difícil, viver é difícil. Fácil de fazer, só tem miojo. Então, as mulheres precisam entender que elas podem sair do maior buraco que elas tiverem. Em todo beco sem saída tem uma passagem secreta. Ache a sua. Procure a sua que você vai achar. Então, é esse encorajamento das mulheres que a gente luta. É por esse encorajamento das mulheres que a gente luta. Parar de romantizar a palavra guerreira, sabe? Porque, eu faço milhões de coisas que meu marido não faz. É muito cômodo, sabe? Eu comparo isso, a mulher que faz milhões de coisas e o homem que não tem capacidade de fazer milhões de coisas. E a gente toma isso como mérito. Eu comparo muito isso com funcionário público preguiçoso. Aí você chega numa sala que só quem sabe fazer tudo é aquela pessoa. E o que acontece? Aquela pessoa que sabe fazer tudo, os outros 3 não sabem. Para onde vai o trabalho todo? Para aquela pessoa que sabe. Não é isso?
Então, é muito parecido com isso. Então, não queira ser uma mulher polivalente. Faça tudo na medida do tempo possível. Se você faz uma, duas coisas, seu marido, seu companheiro também vai fazer. Ensine seu filho que ele pode lavar, sim, a cueca dele, que ele pode limpar a casa, que ele pode fazer a comida. Vamos parar de criar homens imprestáveis, bestas feras no cio. Porque toda vez eu digo, a gente cria homens imprestáveis, besta fera no cio. Só para isso que a gente cria os meninos. Infelizmente, sabe? E a gente tem que mudar essa concepção de criação. Tem que mudar. Criar crianças para empatia e por respeito mútuo. É isso aí, Aldilene. A Cláudia Rubim Alves aqui no Facebook. O sistema precário de apoio à mulher vítima de violência dificulta. Falta investimento público. Sim, gestores, né? Gestores com capacidade, com vontade, né? Com vontade de melhorar, de dar apoio, né? Para a sociedade, não é mesmo? Olha, primeira coisa, agora eu vou falar uma pessoa de coisa. Nós somos subrepresentadas nas esferas de poder. A primeira coisa, para mim é o começo. Como nós somos subrepresentadas nas esferas de poder, quem está nas esferas de poder? Os homens. Homens. De regra, brancos. A violência doméstica e familiar não corta a carne do homem. Não corta. Por mais empático que o homem seja, na hora que ele tiver que decidir sobre uma pauta, a pauta prioritária para ele será a que corta a carne dele primeiro. Violência doméstica familiar não corta a carne do homem primeiro. Volto a dizer, os homens não são todos iguais. A gente tem muito homem empático, tem legisladores, tem gestores, tem vários homens que são empáticos à pauta. Mas o que eu estou querendo dizer é que a pauta não corta a carne deles primeiro, certo? Então, como nós somos subrepresentadas e quem decide a maior parte das coisas é eles, essa pauta nunca é prioridade. Coisa de mulher, entre aspas, sempre fica no cantinho, certo? Beleza. O cara tem uma mãe que ele sabe que tinha endometriose, que sentia dores. O cara tem uma esposa que tem cólicas menstruais. Mas é diferente quando ele é chefe que precisa abonar a falta de uma empregada que não veio trabalhar porque está com cólica menstrual. Uhum. É diferente quando ele é chefe que ele precisa abonar o dia de trabalho de uma empregada que não veio porque o filho ficou doente. Sim. Tá entendendo? Então, assim, a pauta não corta a carne dele primeiro. A primeira coisa que eu falo é isso. Depois, os nossos gestores e as nossas gestoras não veem, né, a prevenção, combate e enfrentamento à violência doméstica familiar como um investimento. Investimento na paz. Quando você investe na paz na família, você está investindo na qualidade de vida do município e, consequentemente, a qualidade de vida do Estado e do país. Paz na família significa menos violência na sociedade. Eles não têm essa visão. Então, sempre tem dinheiro para tudo, mas não para essa pauta, certo? E sempre acham assim, é a família dos outros. A minha, se tiver qualquer coisa, eu tenho dinheiro para resolver. Então, sempre a família dos outros. Só que aquela família que está lá, sabe? Lá longe, uma violência doméstica que desagrega aquela família, pode o efeito borboleta vir para cá, para a minha família aqui, né? No Nordeste. Então, isso precisa ser entendido, que isso não entende os gestores públicos. Outra coisa, e aí eu falo a realidade daqui do estado de Sergipe. A cada 4 anos que tem eleição municipal, todo o trabalho que foi feito é destruído. Por quê? Porque esses cargos de extrema importância, né, coordenadoria de políticas públicas para a mulher, essas coisas que trabalham com a família, paz na família, são cargos comissionados. E não são cargos efetivos, deveriam ser pessoas efetivas do município, que são empregadas dali, que mesmo que mudasse a gestão... Eles permanecessem. Permanecessem. Não, aí o que acontece? São cargos comissionados. A cada 4 anos, aí muda a gestão. Se for oposição, então, tudo que tiver destrói. Aqui já teve histórico de queimar papel, de deletar computador, de zerar o sistema todo, tanto para quem está saindo como quem está entrando. Então, quem é a prioridade? O povo não é prioridade. O povo não é prioridade. Uma gestão que chega e diz, peraí, vamos olhar aqui, o que é que está funcionando? O que está funcionando nós vamos manter e vamos melhorar. O que não está funcionando a gente vai tirar e vai criar outras coisas novas. Não. Não quer saber se alguém trabalha, se não trabalha, se aquele negócio, aquele projeto está funcionando, não. Principalmente se for oposição, destrói tudo, começa tudo de novo.
né? E aí, daqui, mesmo que as pessoas cheguem, do cargo como comissionado, que cheguem com aquela ideia, não, eu estou com boa vontade, como a gente vê muito as meninas coordenadoras, eu estou com boa vontade, mas daqui que elas peguem no tranco, que aprendam aquilo, quando elas estão bem, que já estão, né, sabendo, como é que eu digo, surfar na onda, aí acaba a gestão, quando não renova a gestão, aí, pô, muda tudo de novo. Então, assim, é uma falta de consciência, não existe projeto de Estado, os projetos são de governo, não existe seriedade na pauta, porque a mulher não está presente nas esferas de poder e decisão. A gente tem que Sim, votar em mais mulheres, eu aproveito para falar sobre sim, isso, sim. entendeu? É, Votar em mais mulheres, porque é verdade que se uma mulher entrar na política, a política pode mudar a mulher sim, porque o sistema é pesado. Mas no sim, momento que muitas mulheres entrarem na política, esse sistema vai mudar, porque a mulher tem uma visão diferente. A mulher tem uma sim, visão total e pontual ao mesmo tempo. E a mulher exatamente. vê, gente, a regra, a mulher vê a política como uma forma de transformação social e não como uma forma de exercer poder, como a Hum, regra do homem é. Isso aí. Então, Mais é um mulheres na contexto. política. E você, mais mulheres na política. E você, Valdilene, quando que vai se candidatar? Eu sou pré-candidata a deputado estadual. Ótimo, ótimo. Eu sou pré-candidata aqui. Decidi isso hoje, sabe? Decidi isso hoje, porque assim, a gente fica pensando, não, eu não vou. Se as pessoas que têm boa intenção, que têm Claro, projeto, que têm trabalho, não se enfiarem para mudar esse sistema, ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Se a gente sempre. Que a gente tem uma frase que diz assim: que os malfeitores da política, eles querem que as pessoas direitas se afastem mesmo. Que a pessoa diz, eu não gosto de política, política não se discute, eu não voto, eu não saio de minha casa para votar em ninguém. Quanto mais gente disser isso, melhor para quem está lá. Você fazendo isso, você está assim, olha, dando um chequinho em branco. Preencha aí quanto você quer. É desse jeito que a gente faz. E aí depois você não tem direito a reclamar. Então, aqui, ó, aqui no estado de Sergipe, nós temos 805 cadeiras na vereança. 805 cadeiras. 134 apenas são ocupadas por mulheres. 8 municípios não têm mulher nenhuma na vereança. Outros têm uma, duas. Uma, duas. De que adianta você botar uma mulher numa cadeira na vereança, onde tem 13 cadeiras, aí você bota uma mulher. Onde tem 17 cadeiras, você bota uma mulher. Aqui na sim. capital já teve, na outra gestão da vereança, 24 cadeiras, uma mulher. Então, a mulher está na esfera do poder? Tá. Ela tem voz? Tem. Ela tem voto? Tem. Voz calada e voto vencido. É. E desejo toda a felicidade do mundo, né? Você é pré-candidata, mas vamos, quando é que sai o resultado aí para a gente te dar os parabéns que você vai conquistar? A eleição é 2 de outubro, né? Ainda vai ter um processo, né, bem pré-candidato, depois tem que ver se o partido aceita, para depois passar a ser Isso, candidata, né? Para exatamente. depois ter todo Vai aquele demorar um procedimento pouquinho. todo. Tá É. bom. Olha só, o Ricardo Coelho aqui no nosso WhatsApp diz: boa tarde. Foi mencionado que a mulher deveria ser preparada para ter força física. Tem um filme de 2002 chamado Nunca Mais, com Jennifer, Isso. em que ela casa com um homem rico e com o passar dos anos ele se mostra abusivo. Ela foge com a filha, mas ela entende que ele a caçará e tomará uma decisão. E toma uma decisão. Começa por conta própria a fazer defesa pessoal e procura. E o procura. Ela luta com ele e o mata. Claro que isso é um É, filme. E não claro. vimos isso na vida real. Seria uma solução? Não, Em não é vez por do esse poder lado. Eu, público. eu, eu assisti esse filme com Jennifer Lopes, mas assim, não é isso. O que eu digo é assim: nós limitamos nossa. Quando eu falo que a mulher tem que ser preparada para ter força física, é para ela saber se defender mesmo. Porque, por exemplo, teve um caso, se eu não me engano, foi no Peru, eu vi o vídeo. Uma mulher passou na rua e um homem ficou assediando, assediando. E ela ignorou, caminhou e foi para um bar. E estava sentada com mais duas pessoas, eu não sei se era um homem ou mulher. Esse cara veio e pegou aquela taçona bem grande de cerveja e derramou na cabeça dela porque ela não deu bola para ele. Só por Uau! isso. Só que ela era lutadora de Muay Thai. Então ela Uhum. levantou e deu-lhe um pau. Deu-lhe um pau. Aí o que acontece? Encheu de gente para segurar ela. Aí eu fico pensando, se fosse o contrário, né? Será que segurariam? Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, nós temos crianças aí, nós fazemos o quê?
Meninas vão fazer balé. Meninas vão tocar piano. Não que não possa. Não que está errado. Mas, por exemplo, aí você faz uma menina... Eu tenho uma sobrinha, ela faz... Eu quero fazer jiu-jitsu, sei lá, alguma coisa assim. Ela foi fazer... Eu não sei se... Que arte é aquela que ela faz. Isso aqui é uma arte marcial. Aí você vê... Aí as pessoas falam... Mas isso não é coisa de menino? Isso é coisa de menino? Aí você escreve a menina, ela chega lá. Quando ela chega lá, tá cheio de menino. Aí tem ela de menina. Você tá entendendo? Aí eu digo... A gente precisa inserir mais as mulheres nas coisas que os homens fazem, porque mulheres não são incompetentes. Nós temos mulheres na NASA, nós temos mulheres motoristas de caminhão, nós temos mulheres na construção civil, nós temos mulheres frentistas de posto, nós temos mulheres motoristas de aplicativo, nós temos mulheres em todas as áreas. As mulheres não têm menos capacidade do que os homens. Entendeu? Então, assim, a capacidade física, é claro que você não vai botar. Tanto é que tem as categorias, né, diferenciadas. Você vai, a capacidade de física de um homem e de uma mulher, que às vezes pode até ser relativo, uma mulher pode ter até mais capacidade física do que um determinado homem, né? Mas o que eu estou falando, assim, é o preparo, porque, assim, os homens, quando desrespeitam uma mulher, eles sempre sabem que dali nunca vai partir nenhuma violência, porque as mulheres não são ensinadas a se defender. Eu não estou falando a gente treinar as mulheres para bater nos homens. Você está entendendo, Léa? E você que mandou a pergunta. Eu não estou dizendo assim, vamos treinar as mulheres para bater nos homens. Não é isso. É para que as mulheres possam minimamente saber, por exemplo, se for ter uma agressão, um cara que for apertar no pescoço, ela saber, né? Sair, inclusive nesse filme, eles ensinam, né? Como a mulher sair, se o homem estiver em cima, sentado em cima dela, como ela sair da forma. Então, assim, minimamente a gente tem que ensinar as meninas que elas precisam saber que elas não podem só ser desrespeitadas, xingadas, agredidas e sentar no lugar e chorar. Entendeu? Que elas podem se reagir, que elas podem dizer não, né? Que beijo roubado não é bom, que beijo roubado é crime, né? Que beijar a princesa, a bela adormecida dormindo, é estupro, sabe? Que isso não é romântico, que isso não é bonito, sabe? Que dizer assim, você vai ser minha esposa, e ai, que maravilha, que persistência, que coisa linda. Não, é saber se ela quer, né? Se ela quer. Um beijo é muito bom quando é consensual. Beijo roubado não é bonito. Então, a gente tem que ensinar as meninas isso. Então, não é treinar as mulheres para bater nos homens. É que as mulheres precisam... A gente não precisa de homem para defender a gente. A gente precisa de homem para respeitar. Se todo homem respeitar as mulheres, nós não teremos problema nenhum. Nenhum. Exatamente. Só isso. Exatamente. Ailton de Godoy, que é um outro amigo aqui da nossa Rádio Web Manaus, que vai vir no programa Horizontes, agora em abril, ele é analista político. Ele diz assim, ó, em julho o Brasil ocupava a posição de número 140 no que se refere à participação política feminina, em ranking que contempla 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. O país, Brasil, no caso, né, está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção do Paraguai e do Haiti. Fonte, Agência Câmara de Notícia. Temos muito que evoluir, né, Valdilene? Vamos ver se nessas eleições de outubro para presidência, né, Senado e deputados federais, estaduais, o povo eleja, né? Vote certo. Exato. Nós temos, olha, nós somos 52% da população do Brasil. Nós somos mais da metade da população do Brasil, nós mulheres, certo? E o negócio aqui está desmaiando, chega. Deixa eu levantar. Nós somos mais de 50% da população. O resto são nossos filhos. Agora, dia 24 de fevereiro, nós fizemos 90 anos que conquistamos o direito de votar e de ser votadas. Só que a gente não empoderou essa conquista. Por quê? Porque nós não votamos em mulheres como votamos em homens. Quando você fala em votar em mulher, mas essa mulher não. Ela tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Homem, você vota em qualquer um. Quantos macho lixo a gente já elegeu? Votar, gente, errar no voto, todo mundo pode. O que não pode é persistir no erro, né? Mas o que é que a gente faz? Você vota num macho lixo porque deu 10 conto, porque deu 50 conto, porque falou uma palavra bonita, porque é filho de outra pessoa que já vem da política, porque é de uma família tradicional, porque é rico, porque é branco, porque é bonito. Aí quando vem uma mulher, mas essa mulher
essa mulher não defende a nossa pauta, essa mulher é isso e aquilo, essa mulher é de esquerda demais, essa mulher é de direita demais. A gente sempre tem um porém para não votar numa mulher. Né? Sempre tem um porém. Então, nós não estamos acostumados a ver mulheres decidindo de fato. Nós precisamos adquirir esse hábito de ver mulheres nas esferas de poder e decisão. O Brasil está lá no fundo, como bem disse esse rapaz, subrepresentado. Aqui em Sergipe mesmo, nós nunca tivemos uma deputada federal eleita, nós tivemos uma deputada federal na década de 90, porque o deputado federal eleito foi ser governador, ela ficou, ou foi ser prefeito, ou coisa assim, ela substituiu. A única mulher que foi deputada federal, o resto é tudo homem, homens brancos, né? Ou homens que já são de família tradicional. Sim. Nós temos aqui 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, apenas 6, o maior número que já teve hoje, já teve na história de Sergipe, foram 6 mulheres deputadas, nós temos 6 mulheres hoje deputadas, claro que a atuação das 6 não é igual, né? Todas as 6 não são atuantes, mas é o maior número que nós já tivemos. Nós já tivemos uma deputada estadual negra, uma única deputada estadual negra. Então, assim, são vários detalhezinhos dentro de todo esse contexto. Quando você fala que a mulher está fora, aí a gente vem com essas nuances, porque mulher é pluralidade, né? Quando a gente fala em mulher, a gente fala em mulher jovem, mulher idosa, mulher de meia idade, a gente está falando mulher branca, mulher não branca, mulher de todo tipo, mulher cis, mulher trans, mulher com deficiência. Então, mulher não é uma coisa só, né? Então, nós temos todo esse sistema que trabalha contra a mulher. Um homem que vai se candidatar hoje, ele tem todo o respaldo familiar, ele pode sair no começo das eleições e chegar no fim, que a família vai estar lá, maravilhosa, toda equilibrada, esperando por ele. Com a mulher não é assim. Nos interiores é um problema sério, a mulher não pode estar saindo, tem horário, pode ficar mal falada, mal vista com outros homens. Então, assim, os maridos não dão o suporte que a mulher precisa, como as mulheres dão suporte quando o homem se candidata. Então, existe várias coisas, tem esses desdobros que dão, a verba que vem, a cota, né, de gênero, a cota de raça, porque hoje tem na política, né? Tem que se fazer um projeto de lei, tem projeto de lei rolando lá na Câmara Federal, porque eu digo, a cota de gênero teria que ser para assumir e não para se candidatar. Mas quem decide a maioria que está lá votando, a maioria é homem. Então, quem tem 100%, 90% do poder, não vai querer ficar com 50%. Não vai querer. Então, sabe, por isso que a gente precisa da participação dos homens, e eu aproveito para falar dessa questão do trabalho com os homens, principalmente dos homens violentos que praticam violência doméstica. Agora, o Senado aprovou, está em tramitação, um projeto de lei que vai regulamentar os grupos reflexivos, os grupos de reeducação e de ressocialização dos homens agressores, porque a Lei Maria da Penha já trouxe essa possibilidade no artigo 35, inciso 5, e agora, em abril de 2020, foi inserido o inciso 6 do artigo 22, que é uma medida protetiva que pode, qualquer advogado ou delegado, sei lá, pode pedir, de preferência, o advogado do Ministério Público da vítima, o advogado da vítima, o Ministério Público, pode pedir que esse homem seja encaminhado para grupos de ressocialização a título de medida protetiva, desde o início do processo. Mas onde tem os grupos de ressocialização? Quais são os municípios que têm esses grupos trabalhando com profissionais qualificados? Então, é um problema. Então, a gente precisa da participação dos homens. Se a gente quer mudar esse contexto, é como eu digo, o empoderamento feminino não é para a mulher começar a mandar no homem. Não é para a gente sair de uma sociedade patriarcal para ir para uma sociedade matriarcal. É para a gente equiparar. É para a gente trazer a lei para o dia a dia, porque a Constituição já diz lá, todos, homens e mulheres são iguais perante a lei. Porque todos, quando as outras Constituições diziam, a gente não estava inserido nesse todos. Então é isso, sabe? A gente precisa da participação dos homens. A gente sabe que os homens não são todos iguais. Por isso que eu conclamo, vocês homens, né? Não basta não ser machista, não basta não ser misógino, não basta não ser canalha. Você tem que ser contra quem é canalha, contra quem é machista e contra quem é misógino. Entendeu? Exatamente. Falar com seu irmão, falar com seu filho, falar com seu colega que joga bola com você, falar com seu pai, falar com os homens que andam ao seu entorno, que mulher não é lixo, que mulher não é extensão do patrimônio de ninguém. É isso aí.
Hoje tivemos no programa Horizontes essa querida advogada criminalista, Aldilene Oliveira Martins. Está passando aí na nossa telinha, Disque Mulher, atendimento 24 horas, na cidade de Canoas, Prefeitura de Canoas, Secretaria Adjunta de Mulheres, através do WhatsApp ou então uma ligação, que eles aceitam chamada a cobrar. Você não está sozinha. Se precisar, é só chamar. Atendimento 24 horas, é isso aí. Temos que aumentar cada vez mais essas divulgações, trazer pessoas como Valdilene aqui no nosso programa e tantos outros, né? Ela vem fazendo muitas lives, né? Já assisti muitas e agora está se pré-candidatando, se pré-lançando para cargo de deputada estadual. Estamos aqui todas torcendo por você, tá, minha querida? Muito obrigada pela disponibilidade, né? Foi muito bom, muito esclarecedor, com toda a tua experiência, com todo o teu conhecimento, só tenho a agradecer. E lembrar, né? Temos que votar em mulher, porque afinal somos maioria, né? O Godoy aqui está mandando mais A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Então, mulher tem que votar em mulher. Né? Exato. E o eleitorado ainda é maior, viu? O eleitorado, se eu não me engano, a última pesquisa teve quase 53% de mulher. Então, assim, precisamos eleger mais mulheres. Não para comandar os homens, mas para equilibrar. Nossas pautas são específicas, são sui generis. Nós precisamos colocar nossas pautas, votar nossas pautas e fazê-las valer. Ok. Muito obrigada. São 16 horas e 35 minutos. Programa Horizontes encerrando. Um bom final de tarde para ti, Valdilene. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o espaço. Sucesso para vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.